Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nesta aula nós vamos continuar com o nosso curso de programação orientada a objetos com Java no Visual Studio Code. Nosso foco aqui é o tipo string, utilizado para manipulação de valores textuais em um programa. Vale lembrar que se você está achando essa série interessante, não se esqueça de curtir o vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você vai ser informado sobre a postagem dos novos vídeos e de novas séries que são lançadas no canal. Praticamente todos os dias tem coisa nova por aqui. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, deixe nos comentários, porque eu leio e considero todos eles para tentar criar conteúdos cada vez melhores para vocês. Agora vamos ao que interessa. Bem, o tipo string é utilizado para se armazenar dados do tipo texto e ele corresponde a uma sequência contígua de caracteres do tipo Unicode em memória, em que cada caractere, na verdade, é um valor do tipo char e ocupa 16 bits. Por conta disso, o espaço em memória ocupado por um valor do tipo string pode variar de acordo com o tamanho do texto que ela representa. Uma característica importante dos valores do tipo string é que eles ficam sempre entre aspas duplas. Algumas linguagens de programação usam aspas simples para caracterizar valores do tipo string, mas na linguagem Java, as aspas simples caracterizam valores do tipo char, e as aspas duplas caracterizam valores do tipo string. Portanto, para atribuir um valor do tipo string a uma variável ou a um parâmetro de método, por exemplo, esse valor deve estar sempre entre aspas duplas. Uma operação muito comum de se fazer com strings é a concatenação, que nada mais é do que a junção de duas ou mais strings, formando uma string maior. Na linguagem Java, os operadores utilizados para isso são o operador de soma e o operador de soma com atribuição. O operador de soma faz a união de duas strings, gerando uma terceira, e o operador de soma com atribuição adiciona um valor string a uma string já existente. Outra característica importante dos valores do tipo string é que eles são imutáveis. Isso quer dizer que um valor string em memória não pode sofrer modificação. Na verdade, a modificação é possível, mas nos bastidores, um novo espaço em memória é criado para se armazenar esse valor resultante da modificação, sendo que o valor original fica intacto em seu espaço de memória. Isso quer dizer que se você faz 10 concatenações em sequência para obter um valor a ser impresso em um relatório, por exemplo, vários espaços em memória manterão valores redundantes das concatenações intermediárias. A imutabilidade é uma característica que deve ser sempre lembrada pelo programador, porque o uso incorreto de strings pode resultar em um consumo de memória excessivo pela aplicação. É possível comparar dois valores do tipo string de três formas distintas: usando o operador padrão de igualdade, usando o método equals e usando o método compareTo, sendo estes dois últimos métodos presentes nos próprios objetos do tipo string, como nós vamos ver mais adiante. Agora que tivemos um pouco da visão geral sobre o tipo string, vamos nos aprofundar um pouco mais nos detalhes, começando pela questão da imutabilidade. O próximo slide mostra um exemplo que demonstra bem as características da imutabilidade. Aqui nesse slide, na parte esquerda, eu vou colocar algumas declarações de variáveis e algumas operações básicas, e à direita eu tenho um quadro que representa a memória do computador ocupada por esse programa. Então eu vou começar aqui com a execução virtual, a execução simulada do programa. E a gente começa com uma declaração de variável S1 do tipo string, que recebe o valor programação. Quando isso é executado, o que acontece é uma reserva de memória com o valor programação e a variável S1 representando esse valor em memória. Em seguida a gente tem S1 com uma soma com atribuição com o valor Java. Isso vai fazer o seguinte: na memória eu vou ter programação Java e a variável S1 passa a ficar representando essa região em memória. E essa primeira região ficou órfã. Agora nós temos aqui a liberação desse espaço em memória, algo que ocorre de tempos em tempos, e quem faz isso é o coletor de lixo do Java, também é um assunto que nós vamos estudar mais adiante. E na próxima linha de código nós temos uma segunda variável S2 recebendo aqui o valor instituto. Seguindo, eu vou ter aqui S2 representando o espaço em memória instituto. Continuando, eu tenho aqui federal na variável S3
Então eu vou ter um novo espaço em memória. Agora eu vou ter S4 recebendo S2 mais S3. Estou fazendo uma concatenação. Então aqui eu vou ter em S4 o valor Instituto Federal, que vai ficar dessa forma. Aqui já é possível observar que ficaram alguns lixos para trás. Aqui eu tenho um valor parcial da string final, que eu usaria para um relatório ou para mostrar uma mensagem para o usuário. Aqui também um valor parcial, que eu não vou usar para mais nada. E o próprio Java, a máquina virtual do Java, de tempos em tempos, com seu recurso de coleta de lixo, é capaz de verificar que esses valores não são mais necessários e libera esses valores da memória. Mas é claro que se você puder evitar de criar esses valores em memória, é melhor, porque você poupa o trabalho do coletor de lixo e ao mesmo tempo você poupa o trabalho de ter que criar essas variáveis em memória, que é algo que também custa tempo computacional. Apesar da gente ter visto aqui passagem de valores do tipo string apenas entre aspas duplas diretamente para uma variável string, é possível utilizar uma outra forma de se criar valores do tipo string. Essa forma que nós estamos usando é a forma literal. Existe uma outra forma que é a forma por objeto, e nós vamos ver a diferença dessas duas formas no próximo slide. Nós vamos começar apresentando primeiro as características de uma string literal. Uma string literal é declarada normalmente, string S1, e ela recebe um valor entre aspas duplas. Existe uma outra forma de eu criar uma string literal, que é através de concatenação, porém concatenação com um valor também constante, que possa ser resolvido pelo compilador durante a compilação do programa e não durante a execução, como é o caso dessa variável inteira aqui, i1, que recebe o valor 5. Observe que ela é uma variável final, ou seja, esse valor não será modificado. O compilador ele consegue perceber isso e consegue entender que esse valor, quando concatenado com uma variável string como S1, por exemplo, resulta em um outro valor estático, um valor que ele consegue resolver e compreender em tempo de compilação. Neste caso aqui, é possível perceber facilmente que o valor de S2 vai ser texto 15 e que, da forma como está posto, não tem nada que possa ser feito para modificar esse valor possível de S2, que é o texto 15. Agora vamos ver algumas características das strings representadas por objetos. Primeiramente, a declaração já muda um pouco. Eu tenho ali a variável S1 recebendo new string e no parâmetro eu passo o valor que eu quero atribuir a esse tipo string. Então, a forma de instanciar a string muda. Nos bastidores, isso também provoca uma mudança importante no que diz respeito à alocação de memória. A gente vai ver isso logo em seguida. Aqui eu tenho duas strings literais, S2 e S3, e aqui embaixo eu tenho uma concatenação dessas duas strings literais, resultando na string S4. Nesse caso, S4 também será uma string do tipo objeto, porque o compilador não entende que S2 e S3 são valores que não sofrerão modificações ao longo do programa, porque eu posso modificar, eu não estou declarando aí como final, como eu fiz lá no caso do valor inteiro i1. Então, S4 vai ser criada como um novo objeto do tipo string também. Agora vamos a algumas questões a respeito desses dois tipos, antes da gente se aprofundar ainda mais nas diferenças entre eles. Primeiro, o tipo literal usa um espaço em memória especial chamado String Constant Pool, ou fila de constantes de string, algo desse tipo, que é na verdade um conjunto de strings que vão sendo armazenadas de acordo com as strings que vão sendo criadas no texto de forma estática, aquelas que o compilador consegue resolver em tempo de compilação. Já o tipo string objeto usa uma área de memória chamada heap, que armazena objetos instanciados e a variável criada aponta para um objeto desse tipo. O heap vai ser muito estudado por nós quando nós estudarmos classes e objetos, criação de objetos, enfim, é uma área de memória específica para armazenagem de objetos, sendo que o SCP fica dentro do heap, mas é uma região especial para armazenamento de strings. Além disso, as strings do tipo literais têm uma criação mais rápida. É mais rápido você criar uma string do tipo literal do que criar uma string do tipo objeto.
ou seja, a criação de uma string do tipo objeto acaba sendo mais lenta. O interessante das strings literais é que elas são capazes de reutilizar strings que foram previamente utilizadas e cujo valor é igual. Então, se eu estou declarando uma variável texto1, como eu fiz ali, chamada S1, variável S1 recebe texto1. Se mais para baixo eu faço uma variável S3 receber texto1, o Java não cria um novo valor texto1 em memória, ele reaproveita o anterior. Ou seja, ele consegue usufruir de uma reutilização. Isso, obviamente, vai ajudar a poupar um pouco de memória. E dependendo da quantidade de strings que se pretende armazenar, pode poupar muita memória. Como eu já mencionei, o tipo literal e o SCP eles são resolvidos em tempo de compilação. Um objeto ele sempre cria uma nova string. Toda vez que você faz string S1 recebe new string, pode ser texto1 10 vezes. Ele vai criar 10 strings diferentes. Ou seja, não há reaproveitamento de valor prévio. Isso pode ser uma desvantagem no que diz respeito ao consumo de memória. Por outro lado, as strings do tipo objeto são resolvidas durante a execução, ou seja, o compilador não consegue determinar qual vai ser o valor antes de executar o programa. Resumindo, nós temos dois tipos distintos de strings, strings literais e strings do tipo objeto. E esses dois tipos de strings são tratados de forma diferente no que diz respeito à alocação de memória. E nós vamos ver isso em detalhes agora no próximo slide. De forma semelhante ao que eu já mostrei no slide anterior, esse slide também tem uma região aqui onde eu vou colocar alguns códigos e o quadro à direita representa o heap, a memória ocupada pela aplicação, e dentro do heap eu tenho a região de memória especial chamada SCP ou a String Constant Pool. Agora nós vamos colocar aqui as linhas de execução e ver como as strings serão alocadas nessas memórias. Vamos começar. Então nós temos aqui a string S1 recebendo o valor programação espaço. Aqui nós temos uma string do tipo literal. E como nós vimos anteriormente, strings do tipo literal são armazenadas no SCP. E é justamente o que acontece. Está lá a string S1 representando o valor programação. A próxima linha é uma atribuição com soma do valor Java na variável S1. Isso significa que S1 agora vai conter o valor programação Java. Quando eu faço uma concatenação de string, isso é algo que foi resolvido em tempo de execução na aplicação. Então, um novo objeto vai ser gerado. Veja como vai ficar a memória agora. O valor programação Java foi colocado no heap e o S1 passou a representar esse valor, passou a referenciar esse valor. Lembrando que o heap armazena strings do tipo objeto. Strings literais ficam no SCP. E o meu valor programação permanece lá no SCP. Vamos prosseguir. Agora eu tenho aqui uma string S2 recebendo aqui new string ABC. New string também gera um novo objeto do tipo string. Então eu tenho aqui ABC representado por S2 no heap. Continuando, eu tenho aqui agora a string S3 recebendo ABC literal. Eu não estou passando new, estou passando somente o valor entre aspas duplas, então estou passando o valor de forma literal. E olha o que vai acontecer. S3 vai estar no SCP representando o valor ABC. Continuando, agora eu tenho aqui o valor S4 recebendo S2 mais S3. Estou fazendo uma concatenação de strings. Portanto, S4 vai conter o valor ABC, ABC. Mas ele vai ficar armazenado no SCP ou no heap. Pelo fato de eu estar fazendo uma concatenação, isso está sendo resolvido em tempo de execução. O compilador não tem como resolver isso aqui quando ele compila o programa. Portanto, um novo objeto será criado e ele estará no heap. Está aí o S4 representando o valor ABC, ABC no heap. Continuando, nós temos agora S5 recebendo S2. Nesse caso, não há uma transferência de valor. O que acontece aqui é que a variável S5 passa a apontar ou a representar a mesma região de memória representada por S2. Olha como que isso vai ficar na memória. O S5 vai estar ali rotulando a mesma região de memória que o S2 está. Continuando, eu tenho aqui agora uma string S6 recebendo o valor ABC, ABC. Esse valor ele está sendo passado de forma literal, portanto ele será armazenado lá no SCP. Aí está o S6 armazenando ABC, ABC no SCP.
Agora nós temos aqui uma string S7 recebendo new string ABC. Observe que eu já tenho um valor armazenado ali ABC no heap. Porém, S7 não vai reaproveitar esse valor porque ele está sendo instanciado como um novo objeto string. E o que vai acontecer é isso aqui. Um novo objeto ABC será criado e representado por S7. Agora nós temos aqui S8 recebendo um new string ABC. Da mesma forma, já existe esse valor no heap, porém S8 está sendo criado como um novo objeto. Então não há reaproveitamento também. O que acontece é isso. Continuando, nós temos aqui agora S9 recebendo S8.intern. Esse é um método bastante especial. O que ele faz é pegar o valor da variável que o chamou, verificar se esse valor existe no SCP. Se não existe, ele coloca o valor no SCP. Se já existe, ele retorna o valor para quem invocou o intern. Neste caso, o S9 vai passar para o SCP. Ele vai representar uma região de memória cujo valor já está no SCP, que é o valor ABC. Vamos ver como vai ficar. Olha o que aconteceu. O S9 ficou junto com o S6. Ou seja, o intern verificou que o ABC já existia no SCP e simplesmente colocou o S9 representando aquele valor. Se eu não tivesse colocado aqui o método intern, o que aconteceria era que o S9 ficaria aqui ao lado do S8, representando o mesmo espaço de memória do S8, como aconteceu aqui entre o S5 e o S2. Agora que nós já temos uma ideia de como os valores são armazenados no heap e no SCP, nós vamos aprender a fazer comparação de string da forma segura, da forma correta. E vamos tentar entender como as strings são comparadas, nos baseando nesses conceitos aqui, de quando algo é armazenado no heap, quando algo é armazenado no SCP. Vamos então para o próximo slide. Nesse slide, então, nós vamos continuar com o esquema de representação de código e memória para estudar o operador de comparação com dupla igualdade. Continuando então. Nós temos aqui na primeira linha S1, uma variável string, recebendo o valor ABC. O que vai acontecer na memória? Esse valor vai ocupar um espaço de memória no SCP, representado pela variável S1. Agora nós temos aqui uma segunda variável S2, também recebendo um valor literal ABC. Opa, nesse momento, olha o que vai acontecer. S2 vai para o SCP, para o mesmo lugar que está S1, porque o SCP armazena valores que podem ser reutilizados, desde que a variável em questão tenha o mesmo valor que um já presente na listagem, que é o caso de S2. Continuando, agora aqui eu vou mandar mostrar S1 igual a S2. Será que esse valor é falso ou é verdadeiro? A gente pode observar pela figura que S1 é igual a S2. Os dois estão representando o mesmo espaço em memória. Então, o primeiro cuidado que tem que se ter é o seguinte: o operador de igualdade formado pelo duplo igual, ele compara as referências, não compara o conteúdo da região de memória. Isso significa que ele vai verificar se S1 está representando a mesma região de memória que S2, o que nesse caso é verdadeiro. Continuando, agora nós temos aqui uma string S3 recebendo new string ABC, e aí o que vai acontecer é isso. S3 vai ter um valor ABC e ele vai estar no heap, porque eu criei através de new string, é um objeto string e não uma string literal. Agora eu tenho aqui S4 também recebendo new string ABC, tá aí S4. Então agora nós temos duas variáveis, sendo que cada uma delas aponta para uma região diferente do heap com o mesmo valor, porém são regiões de memória diferentes. E aí nós temos agora aqui a impressão do resultado da igualdade, S3 igual a S4. Será que isso aí é verdadeiro ou é falso? A gente pode observar ali pela figura claramente que S3 e S4 representam valores de memória distintos, ou regiões de memória distintas. Lembrando que o operador de igualdade dessa forma, ele compara referências e não conteúdos. Continuando então, essa comparação vai resultar no valor falso. Nossa próxima linha de código, eu tenho aqui uma variável S5 recebendo a concatenação de S1 com S2.
Concatenação dessa forma resulta em um novo objeto, neste caso um novo objeto com o valor ABC, que vai ficar na memória dessa forma aí, ABC no heap, representado pela variável S5. Agora nós temos aqui uma variável S6 que também armazena o valor ABC, porém na forma literal. Portanto, esse valor vai ficar no SCP. A questão é, esse valor vai ser criado no SCP ou vai ter algum lá que eu vou reaproveitar? Eu não tenho o valor ABC no SCP, portanto o valor vai ser criado e S6 vai passar a apontar para ele, vai representar aquela região no SCP. Continuando, se eu fizer uma comparação agora de igualdade entre S5 e S6, esse valor vai dar falso, porque S5 está no heap e S6 está no SCP. Eles possuem o mesmo valor, essas variáveis possuem o mesmo conteúdo, mas apontam para regiões de memória diferentes. Os conteúdos estão em regiões de memória distintas. Continuando, eu tenho aqui agora uma comparação entre o S5.intern e o S6. Vamos recordar o que o intern faz. Ele é um método que pega o valor de S5, neste caso, o valor de S5 é ABC, como nós podemos ver aqui, verifica se esse valor está no SCP. Se ele não estivesse no SCP, ele criaria e retornaria o valor em si. Se ele já está no SCP, ele retorna o valor que está lá no SCP, a referência de memória para aquele valor que está no SCP. Portanto, quando eu comparo aqui o intern de S5, ele está verificando esse cara aqui, o valor no SCP que é igual ao valor do S5. E aí, esse cara, ele é realmente igual ao S6. Aqui eu tenho o S6 que representa essa região de memória. Portanto, essa operação de comparação aqui vai dar verdadeiro. Vamos continuar no próximo slide. Vamos executar a primeira linha. Aqui eu tenho uma declaração de uma variável i1 do tipo inteira e final, com valor 5. Continuando, eu tenho aqui agora uma string S7 que recebe o valor ABC mais i1. Neste caso, o compilador consegue resolver isso em tempo de compilação. Isso aqui vai ficar ABC5. Logo, como é um valor estático resolvido em tempo de compilação, ele vai para o SCP. Ali está S7 com o valor ABC5. Agora eu tenho S8 recebendo o valor estático ABC5. Como ele é um valor literal, esse valor vai ser armazenado no SCP. Se já existe esse valor no SCP, ele será reaproveitado. Caso contrário, ele será criado. Quando a JVM checa no SCP, ela vai ver que já existe esse valor e vai simplesmente colocar a variável S8 representando essa mesma região em memória. Ou seja, agora, se eu faço essa comparação S7 igual a S8, o resultado que eu tenho é verdadeiro, porque o comparador de igualdade dessa forma está comparando as referências, se estão apontando para a mesma região de memória, o que neste caso é verdadeiro. Continuando, a gente tem agora aqui S9 recebendo programação espaço. Então foi criado ali no SCP programação espaço, porque eu passei como um valor literal. Eu tenho agora S9 sendo concatenado com Java, o que ele já tem mais Java. Nesse momento, quando ocorre uma concatenação, isso é resolvido em tempo de execução e não quando o programa é compilado. Ou seja, um novo objeto vai ser criado no heap. Portanto, nós vamos ter isso aqui. Programação Java e o S9 passa a representar aquela região. Programação lá do SCP ficou um valor órfão. Continuando, a gente tem agora uma string S10 igual a programação Java. Como a string é literal, ela foi jogada para o SCP e a variável S10 é que está representando essa região de memória no SCP. Agora nós temos aqui uma comparação entre S9 e S10, e pela figura a gente percebe claramente que S9 e S10 representam regiões de memória completamente distintas, portanto essa comparação aqui vai dar o resultado falso. Seguindo, eu tenho agora o seguinte, eu tenho que a minha variável S11 recebe S9.intern. O que o intern faz?
ele vai pegar esse valor de S9, que é a programação Java, que está ali no heap, vai verificar se ele existe lá no SCP. Se não existe, ele cria. Se já existe, ele só retorna a referência para aquela região de memória. Então S11 está agora apontando para a mesma referência de memória do SCP, que tem esse valor programação Java. E aí o que acontece é isso aqui. S11 fica lá do lado de S10, representando o mesmo valor programação Java lá no SCP. Se eu mandar imprimir agora essa comparação S10 e S11, eu vou ter um resultado positivo, porque ambas estão apontando para a mesma região de memória. Nós vamos agora no Visual Studio Code vermos alguns exemplos das coisas que nós estudamos até aqui. Este é um programa que eu criei previamente para estudar manipulação de strings. Então nós temos aqui alguns métodos que vão trabalhar com os conceitos que nós vimos até aqui. Eu vou começar com esse criar strings, que eu vou expandir aqui e nós vamos dar uma estudada. Eu estou aqui verificando quanto tempo leva para eu criar uma quantidade de strings usando string literal e usando string por objeto. A gente vai perceber que criação de strings por objeto é computacionalmente mais custoso, ou seja, vale mais a pena criar usando string literal. Aqui a gente não vai ter uma noção do consumo de memória, mas pelo tempo de execução a gente consegue deduzir que o tempo extra de execução gasto pelo método de criação de strings através de objeto se dá justamente pela necessidade de reservar memória de uma maneira diferente, mais custosa. Aqui eu tenho o reaproveitamento. Então vamos lá, eu vou executar agora o programa aqui, Ctrl F5, e aí a gente tem o resultado aqui. Bem, eu criei aqui essa quantidade de strings literais, levou 1 milissegundo, e para criar a mesma quantidade de objetos string levou 29 milissegundos. Proporcionalmente eu tenho aqui um ganho absurdo quando eu uso o tipo literal. Ok, agora vamos contrair aqui esse método, vou comentar a chamada para ele e nós vamos ver aqui esse comparar strings, que eu vou também expandir para nós estudarmos ele. Aqui a gente tem o seguinte, string S1 recebendo ABC, S2 recebendo ABC. E aí eu tenho aqui a comparação com o resultado que vai dar verdadeiro. Na verdade, esse método aqui está mostrando todos os exemplos que eu mostrei nos slides. Eu vou então executar para nós confirmarmos os resultados booleanos. Aqui eu tenho primeiro verdadeiro, depois falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. E justamente aquelas operações que eu fiz. Aqui com valores literais, aqui com valores do tipo objeto, aqui com valores dos dois tipos. Enfim, vou executar agora e nós vamos ver o resultado. Ctrl F5. Está aqui, ó. Primeiro verdadeiro, conforme eu mostrei no slide. Segundo falso. Comparei dois valores aqui do tipo string objeto. Aqui eu tenho um string objeto e um string SCP. A comparação deu falsa, como a gente pode ver aqui. Agora eu tenho a comparação do valor interno, né, de S5 com o valor de S6. Agora sim, o interno está no SCP, então a comparação está verdadeira, como a gente pode ver aqui. Aqui eu tenho minha variável final i1 recebendo o valor 5, a concatenação aqui de ABC com i1. Isso aqui é armazenado no SCP. Aqui também é o valor literal passado direto armazenado no SCP. Isso aqui é uma prova de que essa parte é resolvida em tempo de compilação. Portanto, essa comparação aqui tem que dar verdadeira e é justamente o que aconteceu aqui. Agora a gente tem aqui uma string recebendo um valor literal que está no SCP. Depois uma atribuição com concatenação aqui com a palavra Java, então isso aqui vai ficar no heap. Aí eu tenho essa outra string S10 que está com o valor programação Java e aqui a comparação que dá false, justamente o que está aqui. E por fim eu tenho aqui S11 recebendo a internalização de S9, que por sua vez tem o valor programação, e agora eu comparo aqui, ou melhor, S9 tem o valor programação Java, e aí eu comparo aqui S11 com S10, que também tem o valor programação Java. Observe que como aqui eu peguei através do método intern, ele pega do SCP. E o S10 já estava no SCP porque foi passado como valor literal. Portanto, essa comparação aqui acaba dando verdadeiro. Bem, com isso a gente chega ao fim dessa primeira parte.
Ainda tem muita coisa importante para estudar no tipo string. Portanto, na próxima aula a gente vai continuar com os estudos sobre o tipo string, vamos continuar com o uso desse exemplo e vamos continuar lá nos slides também. Nessa aula a gente viu bastante teoria importante relacionada ao armazenamento de memória pelos tipos string e que vão nos ajudar posteriormente a criar programas mais eficientes, porque todo programa necessita de manipulação de string, e se você não faz isso da maneira correta, você vai acabar criando um programa ruim, que consome mais memória do que precisaria, que funciona com menor performance do que poderia. Portanto, não perca o próximo vídeo, a próxima aula, onde nós vamos continuar estudando o tipo string. Se você gostou do conteúdo apresentado nessa aula, se você acha que é um conteúdo importante, não se esqueça de deixar aí o like. Se você tem alguma crítica ou sugestão, deixe nos comentários, certamente eu vou ler para tentar melhorar o meu trabalho. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser informado sobre novos vídeos e novas séries. Obrigado pela sua atenção e até breve!